noite a todos. O Espírito Santo de Deus, ele habita em todos os cristãos. Nas últimas 2 semanas a gente tem aprendido como Deus nos salva somente pela sua graça. A gente viu como Deus Pai, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos dele. E como Deus Filho, ele serviu como um substituto na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, nos dando a sua justiça. E é por isso que temos salvação. E hoje a gente quer explorar um pouco sobre como Deus, na pessoa do Espírito Santo, opera na salvação dos eleitos de Deus, chamando e santificando eles pela palavra. Eu quero abrir hoje nesse texto, em João, capítulo 9, e a gente vai ler a história desse homem cego que teve a vida transformada quando teve os seus olhos abertos. E ver como nós também, quando temos nossos olhos abertos, temos a vida transformada por Deus. Então, em João 9, a partir do versículo 1, fala: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Professor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Quando a gente chega nessa passagem, no final do capítulo 8, Jesus ele tinha recém discutido com os fariseus no templo e ele tinha declarado ser Deus, o Deus de Abraão. Isso fez com que os fariseus ficassem enfurecidos com ele, ao ponto de pegar pedras e tentar apedrejar Jesus. E ele foge do templo escondido, e então é quando essa passagem acontece. Ele está fugindo do templo e fala, caminhando Jesus, logo depois dessa briga com os fariseus. Ele chega a esse homem cego e os seus discípulos perguntam a ele quem pecou, se foi os pais dele ou se foi o homem. Eles ligam o fato da cegueira com o pecado, e isso era comum para o povo judeu, porque eles acreditavam que qualquer tipo de doença, de deficiência estava ligada ao pecado ou da pessoa ou dos pais, porque isso vinha de uma crença de tentar não fazer Deus responsável, por assim dizer, por qualquer tipo de deficiência ou pelo sofrimento humano. Então Jesus ele discorda, dizendo que Deus tem um propósito soberano para tudo. E essa história, na verdade, é uma linda realidade do que a nossa cegueira espiritual e do que o Espírito Santo faz com nós. Nós estávamos todos cegos, mortos em pecado, sem poder ver a Deus. É Ele quem nos viu primeiro, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem abre os nossos olhos. É Ele quem dá o primeiro passo na redenção do seu povo. Um dos debates mais importantes da história da igreja se deu no início do V século, quando um monge chamado Pelágio, um monge britânico, ele se mudou de Roma para o norte da África, e ele ensinava, acreditava e defendia que o homem ele não é nascido em pecado, ele não está cego para o Evangelho, e que ele tem toda a capacidade por si mesmo e em si mesmo de obedecer a Deus completamente e com sua obediência receber a salvação. Em outras palavras, Pelágio ele defendia que a graça de Deus não é necessária para a salvação, que o homem pode chegar a Deus por ele mesmo, que o homem não está cego ou morto em pecado, que ele pode escolher a Deus de livre e espontânea vontade. Em oposição se encontrava Agostinho, que era bispo na cidade de Hipona, também no norte da África, e ele fez oposição a Pelágio e considerava Pelágio herege. Agostinho ensinava que o homem é nascido em pecado, ele é cego, ele não pode ver Deus. Ele está com o seu coração completamente inclinado para o pecado, e essa doutrina mais tarde foi dado o nome de depravação total do homem, que é uma das 5 doutrinas da graça que a gente está estudando nessa série. Como um pastor costumava a ensinar essa doutrina da depravação total do homem,
a palavra total, ela não pode ser confundida com a palavra absoluta. Tem uma diferença entre depravação total e depravação absoluta. O homem, a gente pode todos concordar que o homem, ele não é o pior ser que ele poderia ser. Se a gente pegar alguém muito mal, por exemplo, como Hitler, na Segunda Guerra Mundial, todos sabem que ele foi um homem muito mau, mas ainda assim ele não foi o pior ser possível que ele poderia ser. Ele poderia ter sido pior, mais mal, um português meio ruim, por se assim dizer. Então a depravação total do homem se refere à condição em que o homem pecador, com seu coração pecaminoso, se encontra depois da queda de Adão e Eva, depois do pecado. O pecado ele é tão sério que ele afeta o homem totalmente, isso é, em todas as áreas do ser humano. O pecado afeta o corpo, é por isso que depois da queda a gente fica doente. Milhares de pessoas morrem durante o ano, todos os anos, por causa de doenças como câncer, diabetes, tuberculose. O pecado ele afeta a mente, limitando a capacidade intelectual do homem, limitando a inteligência humana. O homem tem uma capacidade limitada para aprender coisas novas. O pecado também afeta o arbítrio do homem, a vontade do homem. De uma forma que, por causa do pecado, não buscamos mais a Deus, não podemos ver Deus, não podemos obedecer a Deus. Não temos a vontade de fazer isso, a capacidade de fazer isso. E a Bíblia descreve a vontade do homem pecador como a de um escravo, escravizada ao pecado, estamos acorrentados ao pecado. O pecado ele afeta o centro do nosso ser, o coração. O coração pecaminoso ele é favorável ou disposto ao pecado e somente ao pecado. O homem não pode chegar a Deus em fé, a não ser que Deus primeiramente transforme esse coração, mude essa disposição do coração do homem. Não podemos ter fé sem Deus primeiramente remover a nossa cegueira, nos dar vida, abrir os nossos olhos. Estávamos todos cegos como esse homem, mortos em pecados no momento em que Deus ele nos viu e pela sua graça ele nos dá vida e abre os nossos olhos através da pessoa do Espírito Santo. Eu quero ler Efésios 2, abre comigo em Efésios 2. Efésios capítulo 2, apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele expõe essa doutrina a partir do versículo 1. Em Efésios 2 ele fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa obra graciosa que Deus, na pessoa do Espírito Santo, opera na nossa vida é chamada de graça eficaz. Também parte das doutrinas da graça. Quando Deus Espírito Santo, pela graça, decide nos dar vida, ele torna realidade aquilo que ele decide. Nada pode resistir a essa graça. Ele eficazmente traz a realidade, a salvação daqueles que o Pai escolheu. Existe uma diferença entre o chamado geral e o chamado ou a graça eficaz. Um chamado geral do pecador é quando nós, como crentes, obedecendo a Jesus, pregamos o Evangelho, talvez numa praça, numa igreja, numa conferência, num acampamento, e chamamos pecadores ao arrependimento, chamamos pecadores ao Evangelho. Esse é o chamado geral, é o que nós fazemos. O chamado eficaz, a graça eficaz, é o chamado que o Espírito Santo de Deus faz na vida dos escolhidos de Deus. E quando ele decide chamar alguém para a salvação, nada pode resistir ao Espírito Santo de Deus. Sem essa obra, sem o Espírito Santo chamando o pecador, ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode ser salvo. Grande parte das pessoas dentro da igreja não entendem realmente o Evangelho. Eu, por exemplo, muito tempo eu acreditava que um dia eu aceitei Jesus como meu Salvador, e por eu ter tomado essa decisão, Deus ele me deu vida e me salvou como se fosse um mérito meu. Eu fiz uma coisa, Deus me deu isso em troca. Mas a Bíblia,
Na Bíblia, a regeneração, o ato de Deus nos dar vida, ele vem antes da fé. A gente precisa primeiramente receber vida para então poder crer. Precisamos ter a nossa cegueira removida para então poder ver Jesus. Em outras palavras, a fé ela não é um resultado de uma decisão ou de um ato próprio ou nada que fazemos, mas é um resultado do soberano poder de Deus atuando em nós. O homem ele está morto em seus pecados e não pode escolher a Deus de livre e espontânea vontade para receber vida. Somos tão bons quanto um morto. Alguém que está morto não pode fazer nada, não pode escolher nada. A gente está morto em pecado. O único jeito da gente ter vida novamente é se alguém que não seja nós nos dar vida, nos regenerar. Essa é a obra do Espírito Santo, Ele que nos dá vida. É Ele quem nos regenera para então podermos ter fé. Ele remove a nossa cegueira para podermos vê-lo. Somos todos salvos porque um dia nós cremos no Evangelho, nós tivemos fé. Mas a fé também é um presente de Deus. Jesus fala no capítulo 6 de João, não muito antes dessa situação aqui com o homem cego, que ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o trouxer. Nós não vamos até Jesus como um resultado da nossa vontade, mas é Deus quem nos traz a salvação. Salvação é inteiramente uma obra da graça de Deus e somente de Deus. Enquanto existir qualquer traço, por menor que seja, de uma obra humana na salvação, esse não é o evangelho correto, não é o evangelho segundo a Bíblia. E é isso que Paulo está enfatizando aqui em Efésios 2:5, quando ele fala que Deus nos vivificou, nos deu vida quando nós estávamos mortos. Ele não nos deu vida depois de professarmos fé, Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos. E é por isso que nós agora podemos ter fé. É importante que a gente entenda essas doutrinas. Nós nunca encontramos Jesus, porque nós nunca buscávamos a Ele. Nós nunca um dia aceitamos Jesus em nosso coração de livre e espontânea vontade, porque nós estávamos mortos em nossos pecados. É Deus quem nos viu mortos e nos fez vivos. É Ele que nos dá fé como um presente, é Ele que nos aceitou em Sua presença por meio de Jesus Cristo. A Bíblia, ela ilustra a salvação de diversas formas, e todas elas têm a ver com transformação, a mudança de algo velho para algo novo, o velho homem, o novo homem, ou às vezes é um contraste, luz e trevas. Se a gente continua nossa leitura no texto, no versículo 4, aqui em João 9, Jesus fala: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus ele inclui os seus discípulos, os seus seguidores na obra que precisa ser realizada enquanto é dia. A imagem de luz, de dia, de fogo na Bíblia é sempre usada para falar da presença de Deus. E essa imagem está em contraste aqui com trevas e noite. As obras de Deus elas precisam ser realizadas enquanto é dia. Em alguns meses depois desse acontecimento, Jesus iria ser crucificado. Jesus não tinha mais tempo para debater a origem do pecado, do sofrimento com seus discípulos. Era tempo de trabalhar, de fazer as obras de Deus. Através dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, da presença do Espírito Santo na vida do crente, a luz de Deus ela é refletida. Então, enquanto estamos nesse mundo como cristãos verdadeiros, nós precisamos refletir a luz de Deus. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 14, ele fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumine a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Quando a gente fala de boas obras, de obras, dentro do cristianismo existem 3 diferentes visões sobre obras. A Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Católica Romana defende que a nossa salvação ela é o resultado de fé mais obras. A gente não
segundo os católicos, nós não somos salvos somente pela fé, mas nós precisamos merecer essa salvação para podermos entrar no reino de Deus. A segunda visão é a chamada antinomianismo, que é uma visão que defende que a salvação, a fé, ela resulta em salvação, mas sem obras. Isso é, uma pessoa ela pode ser verdadeiramente salva e não ter nenhuma transformação em sua vida. É desse tipo de heresia que vem ensinamentos como, por exemplo, a do cristão carnal, que é ensinado em tantas igrejas evangélicas no dia de hoje. Um cristão carnal é alguém que é realmente salvo, verdadeiramente salvo, mas que não tem nenhum tipo de mudança em sua vida, que vive em um estilo de vida pecaminoso. É um ensino errado e perigoso, porque ensina que arrependimento, em outras palavras, ensina que arrependimento não é necessário para a salvação, apenas fé. Não precisa arrepender dos pecados, a gente precisa apenas aceitar Jesus. Ensina que se tu repetir uma oração em uma igreja, em uma conferência, pedindo para Jesus entrar no teu coração e depois disso viver como tu quiser, tu tem a salvação assegurada. Um pastor uma vez falou que a maior mentira contada dentro da igreja, das igrejas evangélicas no dia de hoje, é que se um dia tu repetir uma oração pedindo para que Deus entre no teu coração, Ele vai certamente entrar. Pessoas com esse tipo de crença fácil, que vê a salvação como um passe fora do inferno, estão na verdade sendo levadas ao inferno por causa desse tipo de ensino. Pessoas que um dia repetiram uma oração, talvez numa conferência, numa igreja, vieram à frente, vivem suas vidas sem transformação, sem qualquer fruto, sem arrependimento. E um dia elas vão estar de frente com o Senhor e Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. A terceira visão, o que a Bíblia ensina, é o que alguns chamam de senhorio de Cristo. Ensina que a fé é igual a salvação mais frutos, acompanhada de frutos, de obras. Os reformadores durante a Reforma Cristã ensinavam que nós somos salvos pela fé e somente pela fé. Mas que essa fé, ela não vem sozinha, ela é acompanhada por frutos, depois da salvação. Sem arrependimento de pecados não existe salvação. Esse negócio de cristão carnal não existe. É impossível para que alguém que é verdadeiramente salvo viva sem frutos, porque o Espírito de Deus habitando na vida de um crente vai produzir frutos. E essa é a prova, por assim dizer, que somos cristãos verdadeiros. O chamado para a salvação nunca é uma passagem fácil para o céu. É sempre um comprometimento, um chamado à submissão ao Senhor. Alguém que se diz cristão, mas se nega a seguir e obedecer o Senhor, não é um cristão genuinamente salvo. E eu não estou dizendo que a gente precisa ser perfeito para sermos realmente salvos, como alguns falsamente acusam essa doutrina de ensinar. Os crentes verdadeiros, eles pecam gravemente. O rei Davi, por exemplo, um homem segundo o coração de Jesus, não somente cometeu adultério ao dormir com a esposa de outro homem, mas ele conspirou para matar, para assassinar esse homem. O apóstolo Pedro cometeu a pior traição contra o seu senhor e amigo, enquanto ele amaldiçoava. Uma vida que foi redimida por Deus vai ser marcada por lutas contra o pecado, uma luta consistente, arrependimento diário, um contínuo crescimento e um desejo de estar com Deus e Sua Palavra, de aprender cada vez mais sobre Ele. Quando somos salvos, a nossa visão sobre Deus muda, como também muda a nossa visão sobre o pecado. O incrédulo, ele não busca Deus, ele não quer saber de Deus. É isso que a Bíblia ensina em Romanos 13, Efésios 2, que como os incrédulos, estávamos todos mortos em nossos pecados, odiando a Deus, éramos apaixonados pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelo pecado. Mas quando nós somos salvos, nós somos transformados, nós somos renovados, somos nascidos de novo. O Espírito Santo de Deus muda a disposição dos nossos corações. A gente não recebe somente a capacidade de amar, buscar e obedecer a Deus, mas também o desejo de fazer. Depois de salvos, nós passamos a odiar o pecado e quebra o nosso coração cada vez que pecamos contra o Senhor. Uma vez um pastor contou essa história sobre esse homem. Eu não sei se essa história é verdadeira ou serve como uma ilustração, mas é um homem que
trabalhava numa empresa, num escritório, numa grande empresa, e um dia ele acorda atrasado para o trabalho. E ele pula da cama, atrasado, se arruma rápido e corre para sair, para ir pela porta. E quando ele está chegando na porta, a esposa dele pede para ele levar o lixo para fora. Esse homem, em raiva, ele explode contra a esposa dele. E ele fala: tu não vê que eu estou atrasado? Tu não tem consideração? Por que tu não pode fazer isso? Será que eu tenho que fazer tudo nessa casa? Ele bate a porta, ele vai para o trabalho, dirige para o trabalho, trabalha como se nada tivesse acontecido. Um mês depois, esse homem é salvo. Ele é verdadeiramente salvo. Ele acorda um dia de manhã, a situação se repete. Ele está atrasado para ir para o trabalho, está correndo, tentando colocar roupa, tentando tomar um café. Ele chega na porta e a esposa pergunta: pode levar o lixo para fora? E ele explode em raiva de novo, dizendo: não vê que eu estou atrasado? Não tem consideração por mim? Será que eu tenho que fazer tudo nessa casa? Ele bate a porta, ele entra no carro, mas no momento que ele está dirigindo para o trabalho, ele sente o peso do pecado na vida dele. Ele sabe que ele pecou contra a esposa dele, contra Deus. Ele se sente arrasado. Ele sabe que ele fez errado, ele sabe que ele foi injusto. A primeira coisa que ele faz ao chegar no trabalho é pegar o telefone e ligar para a esposa dele e implorar pelo perdão dela. Uma vida que foi redimida não pode nunca viver com uma indiferença para com o pecado. Um cristão verdadeiro não pode viver em um estilo de vida pecaminoso, de maneira carnal. É isso que Jesus e os apóstolos continuamente ensinam no Novo Testamento. Jesus fala que precisamos fazer as obras de Deus. Ele também fala em João 14,15 que se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Essa é a prova do nosso amor por Jesus, a obediência aos mandamentos de Jesus. Paulo, em Romanos 6, vai falar que diremos então: continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Pedro escreve em 1 Pedro 1,15: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E João, mesmo João que escreve essa história, que relata essa história sobre Jesus, também escreveu uma carta inteira para que soubéssemos como um cristão deve ser. Abra comigo em 1 João. 1 João capítulo 1, versículos de 5 a 7. Aqui João, ele é uma carta que ele escreve para cristãos saberem como eles devem agir. E aqui em capítulo 1, versículos 5 a 7, ele usa novamente essa imagem de luz e trevas, que ele já usou na passagem que a gente está lendo. Ele fala a partir do versículo 5: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não deixem nunca ninguém os enganar a respeito disso. A salvação verdadeira exige um comprometimento e vai obrigatoriamente produzir frutos. Não é somente uma passagem grátis para fora do inferno, um escape. John MacArthur, no livro O Evangelho segundo Jesus, ele escreveu: o verdadeiro crente irá obedecer. Pelo fato de todos guardarmos os vestígios de uma natureza pecaminosa, ninguém poderá obedecer perfeitamente. Mas o desejo por realizar a vontade de Deus está sempre presente nos crentes verdadeiros. A fé gera sempre o anseio por obedecer. Jesus frequentemente repetiu que o custo de ser seu seguidor era alto. Esse custo sempre era a entrega da vida. Como seguidores de Jesus, precisamos realizar as obras de Deus. Cada pensamento, palavra ou ação em obediência a Deus, para a glória de Deus. No capítulo 10 de João, conforme Jesus continua o seu discurso, depois de fisicamente e espiritualmente curar esse homem cego, ele apresenta essa doutrina maravilhosa que a gente chama a preservação dos santos. Ele fala em João 10, versículos 28 e 29, que o crente ele está seguro nas mãos de Deus. João 10, 28 e 29.
Ele fala: eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e a mão do Pai, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Deus, Ele nos segura firme na mão dele. Nada pode arrancar-nos da mão de Deus. O crente verdadeiro está para sempre com Deus. Não existe esse negócio de perda de salvação, como alguns ensinam. Eu detesto quando eu escuto algo do tipo: se alguém que se diz cristão abandona a fé e vive um estilo de vida pecaminoso, não querendo mais saber de Deus, o perigo não é que ele perdeu a salvação, o perigo é que ele nunca foi salvo para começar. Absolutamente nada pode nos arrancar das mãos de Deus, nem mesmo nós. Esse tipo de perseverança, a nossa permanência na luz, é graciosamente prometida por Deus na sua palavra, através do Espírito Santo, que é fiel em guardar aqueles quem Ele salva. É somente pelo poder do Espírito Santo operando em nós que a gente pode obedecer e servir a Deus. O que garante que teremos frutos é o fato de que Deus é quem trabalha em nós, em todos os crentes. Paulo ele expõe essa doutrina em Filipenses. Abre comigo em Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, versículo 6, ele primeiramente fala que estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele continua no capítulo 2, versículos 12 a 16. Paulo continua falando: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzes do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O Espírito de Deus nos santifica. É Ele que nos faz parecidos com Cristo através da palavra de Deus. O processo é claro quando a gente lê esses versículos de 12 a 16. A gente precisa pôr em ação a nossa salvação primeiramente, porque Deus ele está operando em nós, para que a gente brilhe como luzes do mundo, segurando, retendo firme a palavra de Deus. Uma das maiores características de um cristão verdadeiro é que ele vai segurar firmemente a palavra de Deus. Ele não será apenas um ouvinte, mas será um praticante da palavra. Tiago nos fala na sua carta, versículo 22, ele fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Observe como ele fala que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes, e que essa pessoa que é apenas um ouvinte, que talvez vai na igreja todo domingo, até escuta sermões em casa ou lê a Bíblia diariamente, mas não intencionalmente coloca em prática aquilo que aprende, essa pessoa engana a si mesma. Abre comigo no livro de Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 23. Qual é o capítulo? 1. Tiago 1. Versículo 22. Tornai-vos vós praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí, a partir do versículo 23 ele continua: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Toda manhã quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é levantar, eu vou no banheiro, eu olho meu rosto no espelho e eu vejo que às vezes eu tenho um pouquinho de remela aqui, meus dentes parecem meio sujos, estou com o cabelo meio descabelado, mas se eu sair daquele banheiro e ir embora, nada vai mudar. Se eu simplesmente olhar para esses defeitos no meu rosto e não fizer nada a respeito, nada vai mudar. É esse tipo de
imagem que Tiago está usando aqui. Eu tenho o comprometimento de escovar os dentes, arrumar meu cabelo, lavar o meu rosto, para tirar esse tipo de defeito. A Bíblia fala que, aqui em Tiago, ele fala que a Bíblia é como um espelho. A gente olha para a Bíblia e quando lemos ou escutamos a palavra de Deus, somos convencidos de muitas coisas, muitos defeitos, muitas sujeiras, por assim dizer, que temos na nossa vida. Mas se a gente não colocar em ação, não fizermos nada a respeito, a gente é como esse homem que se olha e vai embora e não faz nada. A gente vai continuar sendo o mesmo. Nós precisamos realizar as obras de Deus. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Ele está continuamente operando nas nossas vidas e nos fazendo a semelhança de Jesus. Como um discípulo verdadeiro, a santificação não é uma opção. Não é uma opção depois da salvação no qual a gente pode escolher ser ou não ser como Jesus, obedecer ou não a Deus. A santificação é uma promessa feita por Deus, que Ele opera em seus filhos e de que Ele vai sempre nos guardar. Essa santificação um dia chegará à nossa glorificação final.